braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Se eu passar, Declare. Cante! É no Senhor que nós encontramos o nosso que refúgio. és aquele Aleluia, Jesus. me guarda. Guarda-nos em Ti nessa noite, Teus Espírito Santo. braços Coloca-nos em Teus braços, Senhor, para que nós encontremos descanso, repouso, Deus. Vida nova, Senhor, novidade de vida, esperança. Em teus braços Fé, amor, meu Deus. descanso. Em teus braços é o meu descanso. Diga a Ele. Fala conosco nessa noite, Jesus. Tudo que nós precisamos é ouvir a Tua voz, é sentir o Teu amor, Senhor, é alimentar a nossa fé, é ter esperança, é viver o Teu amor, Senhor. Nos ajuda a caminhar, Deus, de glória em glória, de vitória em vitória. Nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida, do dia a dia, permanecendo firme, Senhor. Cumpre o Teu propósito em nós nessa noite, Deus. É o que nós pedimos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus nessa noite, que Ele merece. Aleluia, Senhor, recebe a nossa vida nessa noite. Você pode sentar no seu lugar por um instante. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira Coríntios, capítulo 13. Daqui a pouquinho nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 13. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Após um longo inverno, né? Nós estivemos ausentes por 2 semanas. Acredito que a grande maioria de vocês souberam do que aconteceu, né? Eu e minha esposa, nós estávamos grávidos, a Cíntia, e há pouco mais de 15 dias atrás nós perdemos o bebê. Foi um momento muito triste, doloroso, e ela precisou ficar descansando por orientações médicas, e nós ficamos dando esse apoio para ela. Queremos agradecer a toda a igreja, as orações, né, muitas mensagens, visitas que recebemos. Sabemos que todos estavam orando por nós. Houveram jovens que fizeram propósitos pelas nossas vidas, e nós agradecemos muito a cada um de vocês. Nos sentimos amados, cuidados, né, por todos, toda a igreja, em especial a Rede Jovem, que é o corpo dentro do corpo que nós estamos mais próximos. E nessa noite, a gente queria falar um pouco sobre algo que está ligado a isso, algo que nós sentimos muito nesses últimos dias, que é a fé, a esperança e o amor. E meditando durante esses dias na palavra de Deus, que é o nosso refúgio, né, em todos os momentos, em todas as situações, nós tivemos novas revelações daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que Ele quer das nossas vidas, daquilo que Ele espera de nós, do propósito dEle. E é um pouquinho disso que nós queremos compartilhar nessa noite, né? Queria começar fazendo uma pergunta para você, que você não precisa responder, mas para que você possa refletir.
Você já se deparou com algum problema ou dificuldade, onde quase perde, ou até chegou a perder a sua fé, a esperança e o amor? Em algum contexto, dentro de alguma forma. Quem sabe por um problema financeiro muito grande que você passou e você não conseguia, naquele momento, enxergar a luz no fim do túnel. Isso mexeu tanto com você, a ponto de comprometer uma dessas áreas. Quem sabe os problemas relacionais tão inerentes à nossa idade, né, que estamos escolhendo o nosso esposo, a nossa esposa, ou então já temos o nosso esposo ou a nossa esposa e temos dificuldades dentro dessa área, o coração muitas vezes é machucado, né? Algumas pessoas perdem o chão quando perdem um namorado. É mais difícil viver sem um namorado, namorada, do que viver sem Deus, né? Porque muitas vezes a gente fica tão distante do Senhor e não sente tanta falta quando a gente perde, às vezes, um namorado ou uma namorada, que pensamos que ali a nossa vida está ali, e o nosso coração e a nossa mente não para de pensar nisso, e achamos que de fato é mais fácil viver sem Deus do que sem essa pessoa. Quem sabe algum problema na área da saúde, alguma doença, ou conosco, ou com algum ente familiar, e isso mexeu profundamente, né? Quem sabe a morte decorrente dessa doença ou espontânea, e isso também tirou o nosso chão e fez com que nós perdêssemos a fé, a esperança, o amor. Problemas familiares, que é algo tão difícil de tratar, porque é uma relação de amor e ódio, porque nós amamos, é verdade, mas por vezes temos raiva, ficamos magoados, ficamos entristecidos, somos feridos ou ferimos, e aí às vezes dentro da nossa própria casa ou no âmbito da nossa família, nós temos tantas desilusões, tantos problemas, tantas dificuldades, que acabamos perdendo a fé, a esperança ou o amor. E isso tudo impacta nas nossas emoções, mexe com a nossa mente, com o nosso entendimento, mexe com o nosso coração, que está diretamente ligado à nossa alma. E esses problemas emocionais tomam conta da gente, às vezes ocorrem casos de depressão profunda, ansiedade, crise de pânico, são tantas coisas. E esses problemas inerentes à vida, muitas vezes, fazem com que nós deixemos de lado ou desacreditemos, né, no Senhor, no amor dEle, na fé que nós temos e na esperança, que é um dos pontos fundamentais. Algum de vocês já, porventura, não precisa falar nada, mas já passou por algum problema assim? Eu acredito que se nós fôssemos pedir um feedback, quase que 100% iria dizer sim, eu já passei por um problema desse. E você observa que talvez hoje você tenha superado, você vive uma nova vida em Jesus, e o que passou, passou. Ou quem sabe você está passando por esse problema, e é assim que você se sente hoje, sem fé, sem esperança, sem amor, ou quem sabe com essas coisas quase se perdendo por total. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, você pode ler comigo. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Versículo 1 fala assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo, como um barulho de um sino. Então, nós hoje, às vezes, nos esforçamos para aprender uma segunda língua, né? No Brasil, há uma cultura muito forte de um idioma apenas, e a gente tem uma língua secundária que geralmente é inglês ou espanhol, e optamos por isso lá no ensino médio, né? Um pouquinho antes ali no... Antigamente era primeiro grau maior, tá? Só vem esse nome na minha cabeça que era na minha época. Hoje é fundamental, né? Fundamental 2. É isso, amor? Quase, né? Errei. Na trave. A partir ali do 6º ano, 7º ano, e aí você escolhe, opina por uma língua dessa, e você aprende, depois no vestibular você escolhe. Então há uma cultura de uma língua no Brasil, né? Quando você tem a oportunidade de ir para o exterior, você vê que em outros países as realidades são bem diferentes, né? No ano passado,
nós tivemos a oportunidade de ir ali no país chamado Curaçao, que fica no Caribe. Não, esse ano, no mês de julho. E aí, a língua lá é o papiamento, que é uma língua local deles, que misturam 6 idiomas. Mas, além disso, a grande maioria da população fala holandês, francês, inglês, espanhol. Nós fomos comprar batatinha na rua e a moça perguntou em que língua ela queria que nós queríamos que ela falasse conosco. Ela falava francês, holandês, inglês e o papiamento. Não desmerecendo a moça que vende batata na rua, é lógico. Mas é para nós termos a dimensão que todo mundo fala isso assim. Aí a Bíblia fala assim que nós poderíamos falar todas as línguas que são faladas na terra. Todas. Na terra, e ela fala mais que isso, e no céu. Então nós seríamos um super poliglota. Mas a Bíblia fala que se nós não tivéssemos amor, de nada valeria. Poderíamos nos comunicar em qualquer lugar, da terra ou do céu, mas sem amor, as nossas palavras de nada valeria. O versículo 2 fala: eu poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas de um lugar para o outro. Está citando a própria Bíblia. Mas se não tivesse amor, eu nada seria. Então olha essa capacidade de um homem, de anunciar as mensagens de Deus, do jeito que Deus fala. Eu sei que você que ministra a palavra de Deus na sua célula ou em outro lugar, né? Nós que ministramos aqui também no altar, nós temos um compromisso grande com isso e buscamos de Deus o que Ele quer falar, e às vezes temos dificuldade de entender, né? E oramos, e insistimos, e perseveramos. Mas olha só, esse homem, ele tem a capacidade de falar todas as mensagens de Deus, de ter todo o conhecimento. Imagine uma pessoa que é formada em todos os cursos que você conhece, que tem na sua universidade, ou que você já se formou lá. Ele tem todo o conhecimento, e ele entende todos os segredos, e ele tem tanta fé, que como a Bíblia diz, ele pode pedir para um monte, lança-te no mar, e o monte vai. A gente não está falando apenas de uma oração para dizer, Deus, em nome de Jesus, faz isso, e ficar naquela fé meio titubeante se vai acontecer ou não, porque às vezes nós vacilamos na fé. Mas a Bíblia fala de um homem que tem uma fé tão grande, mas diz que se ele não tivesse amor, ele nada seria. O versículo 3 diz: eu poderia dar tudo que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Imagine aí tudo que você tem, sua casa, seu carro, sua família, seu celular, agora pegou, não foi? Seu Play, seu Xbox, seu smartphone aí, seu tablet, sua namorada, seu namorado, seu pai, sua mãe. Você poderia entregar tudo, inclusive você mesmo, para ser queimado vivo. Olha o tamanho desse sacrifício. Mas a Bíblia fala que se não tivesse amor, isso não adiantaria nada. E para que eu estou recitando esses versículos? Era para que nós possamos perceber a importância do amor da nossa vida, na nossa vida, e o quanto ele está acima de todas as coisas. O 4 fala assim, aí ele já dá uma evidência daquele que ama, aquele que tem um amor na sua vida. Então, você pode começar a se avaliar, será que eu tenho amor na minha vida? Esse amor que a Bíblia está falando? Estou falando aquele amor, aquela paixonite lá, não, é amor. Amor que a gente vai ver no versículo 8, que é eterno. Então, a Bíblia fala que quem ama é paciente, você é paciente. Quem ama é bondoso, você é bondoso. Quem ama não é ciumento, ou algumas versões falam, o amor não arde em ciúmes. Então, ciumentos, sai dessa, ninguém gosta de ciúme exagerado, parece uma possessão. A pessoa que está do seu lado não é sua, ela é do Senhor, e você está zelando por ela, cuidando por um tempo, né? Então, quem ama não é ciumento, não é orgulhoso, nem vaidoso, né? Orgulho e vaidade, como Salomão fala bem lá em Eclesiastes e Provérbios, é esse tipo. Quem ama não é grosseiro, obrigado, querido, não é grosseiro, né? Sempre tem um espírito temperado. Quem ama não é egoísta, não fique irritado. Não fique irritado, quem ama não se controla, domínio próprio, conta até 10, ele até se ira um pouquinho, mas ele não chega a pecar. Quem ama
Não fica alegre, não guarda mágoas, olha só, manda essa mágoa embora. E não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada. Sabe, às vezes, aquela pessoa que você olha meio de banda assim, que já não gosta muito? Aí você fica torcendo para ela levar uma topada naquela pedra ali e arrancar a unha do dedão do pé. Aí quando você faz, que você vê o sangue escorrendo, você... Poxa, por que você tropeçou? Mas por dentro você está contente com isso. Eu fiz essa simbologia, mas são várias áreas na nossa vida. É o colega que recebe uma promoção no trabalho, é o companheiro da classe lá da faculdade que tira nota mais altas, é o amigo que ele tem a namorada dos sonhos e você não tem, tá aí esperando por um milagre. E você não se alegra com a alegria do seu irmão. Então, quem ama, ele não se alegra quando esse irmão, sabe, abençoado, que você não tem inveja dele, não pode inveja, quem ama não tem inveja. Então, você fica triste quando ele faz alguma coisa errada, por mais mala que ele seja, sabe, mais enjoado, por mais injusto que ele seja com você, mas o amor de Deus que está em você, faz com que você o ame de uma forma assim que, se ele fizer uma coisa errada, você é capaz de ir lá ajudar para que ele possa caminhar no caminho certo. E quem ama se alegra quando o outro faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Olha só essas 3 palavrinhas começando a andar. Fé, esperança, paciência e o amor que nós estamos falando. Versículo 8, o amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas logo acabará. Existe o conhecimento, mas também terminará. Versículo 9, pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais, elas são imperfeitas, porque nós somos imperfeitos ainda. Então não adianta nós nos vangloriarmos, sentirmos orgulho, soberba disso tudo. É tudo imperfeito. Mas quando vier o que é perfeito, amém? Quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito em nós desaparecerá. Quem espera esse dia ansiosamente? É assim, acho que uma meia dúzia vai subir, viu? Quem espera esse dia, gente, ansiosamente? Pensei que vocês iam dar um pulo da cadeira, dizer, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, agora. Então, o que é imperfeito, sabe, todos os problemas, dificuldades, defeitos, vai tudo desaparecer. Então, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, versículo 11, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. E agora que sou adulto, parei de agir como criança. E o que vemos agora, essas situações que nós falamos no início, ela é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado. Nós não conseguimos compreender. Sabe aquelas situações que ocorrem nas nossas vidas, que nós dizemos assim, Senhor, por quê? Alguns falam assim, Senhor, para quê? Então, nós enxergamos essas coisas como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Naquele filme, Você Acredita, que fala da fé na cruz, são várias pessoas, né, que estão vivendo ali histórias diferentes e que em certo ponto, quase todos os pontos do filme, elas são interligadas. E aí no final do filme, o narrador, ele diz que a nossa vida, nós enxergamos assim, como um tapeceiro que está fazendo um tapete, construindo ali a sua arte, a sua obra-prima, mas nós enxergamos por baixo, e aí nós só vemos aqueles fios caindo, com cores desarmônicas, com tamanhos e espessuras, densidades diferentes, e nós olhamos por baixo e às vezes achamos aquilo tão feio. É como essa imagem imperfeita no espelho embaçado. Mas quando o autor dessa obra, ele completa e ele vira, aí nós vemos ali uma obra de arte, um tapete bonito, perfeito. É assim a nossa vida. Um dia, essas situações que nós olhamos hoje e achamos feias, nada a ver, por que aconteceram? Um dia, quando o que é perfeito vier e as imperfeições desaparecerem, nós vamos contemplar essa obra de arte que é a nossa vida. Esse grande mosaico que foi formado e saberemos, talvez, o porquê de tudo isso ter acontecido. E eu digo talvez porque a Bíblia não deixa claro isso, mas também se nós não soubermos, o que nós vamos experimentar é tão bom, que tudo aquilo que era imperfeito desapareceu.
não está na memória, não está lá na lembrança, porque não vai haver mais choro, não vai haver mais pranto, não vai haver mais desilusões, tristezas, não vão haver mais essas coisas. Porque nós vemos uma imagem imperfeita num espelho embaçado, é o versículo 12. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Versículo 13. Portanto, agora, existem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Parece que esse portanto está fora do contexto do que ele está falando em cima. Mas o versículo 12 começa assim: o que agora vemos. Então, a nossa vida, as situações, os problemas, as dificuldades, as bênçãos, tudo que nós agora, no momento, no presente, nós vemos, é assim. Aí no versículo 13 ele fala: portanto, o que é que eu preciso para viver esse momento, esse agora? A fé, a esperança e o amor. Sendo, porém, a maior delas, o amor. Tudo vai passar. Mas como nós vemos no versículo 8, nós vimos, o amor é eterno. Nós podemos fazer todas as coisas, ter todas as coisas, entregar todas as coisas, como o que fala todas as línguas, como o que se entrega o corpo vivo, como o que tem todo o conhecimento, mas sem amor, isso nada vale. Isso fala de motivação, de intenção do coração. O amor, ele é evidenciado pelos nossos frutos, como nós vimos. São os nossos comportamentos, é o nosso testemunho. Nisso, nós vemos o amor. Nós somos uma igreja conhecida por receber muito bem as pessoas, por abraçar as pessoas, por nos importarmos com as pessoas. Alguns chegam na célula, nós vimos os visitantes aqui nessa noite, eles são abraçados, eles se sentem amados. Isso faz parte do nosso DNA, isso é uma das nossas maiores características. O acolhimento, o amor. Então, esses comportamentos postos em prática no dia a dia, eles evidenciam o amor nas nossas vidas. Outro entendimento que nós temos aqui é que nós não precisamos compreender tudo o que acontece agora para amar e para se sentir amado, pois o que vemos é como essa imagem embaçada. E o que precisamos para agora é isso: a fé, a esperança e o amor, sendo o maior deles o amor. Romanos, é que está ponto 2 aqui. Romanos capítulo 5, inventei um livro, não foi? Romanos capítulo 5, versículos 2 a 5, diz assim: foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça, e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, mais uma vez, a palavra esperança falando forte aqui conosco. Então, nós vemos aqui que uma das maiores esperanças, e esperança no sentido de esperançar, de esperar, é participar da glória de Deus, como nós lemos no versículo 2. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Isso é o mais precioso das nossas vidas, participar da glória de Deus. E eu falei para algumas pessoas, conversando com a minha esposa Cíntia, que nesse momento difícil que nós passamos, que eu falei no início, nós compreendemos um pouco mais a importância e o que significa uma palavra que está na Bíblia. Olha só, uma palavra. A Bíblia é tão grande, nós entendemos uma palavra que é essa: se alegrar na tribulação. Como é possível se alegrar na tribulação, na dificuldade? A dificuldade, a tribulação, ela nos deixa tristes, ela nos coloca para baixo, ela nos deixa com o farol arriado, pneu baixo, motivação baixa.
tem um livro do Philip Yancey, Decepcionados com Deus. É um livro muito bom. E o Philip Yancey, esse pastor, ele se especializou em atender e ajudar pessoas que se decepcionam com Deus com as coisas que são inexplicáveis aos nossos olhos humanos. E aí são tantas histórias interessantes lá. E ele mostra como nós nos alegrarmos também na tribulação, nas dificuldades. Como que nós conseguimos fazer isso? É quando nós compreendemos que há um propósito maior. Que há algo maior. Que é como se fosse um treinamento. Que Deus, Ele nos ama e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, Romanos 8, 28. Então, olhe o amor em evidência novamente. Então, é possível se alegrar na tribulação. Esse ano tem sido um ano muito difícil para a nossa família. Vocês sabem, no início do ano, minha esposa perdeu a mãe dela, né, a minha sogra. E toda a família sentiu, porque ela era uma pessoa muito especial. Muitos de vocês a conheceram, ela congregava aqui na igreja também. Depois vieram as dificuldades inerentes a isso. Aí depois recebemos essa notícia da gravidez e isso trouxe um ânimo, né, algo novo para o nosso coração. E com algumas semanas, né, iríamos completar 12 semanas, um dia vimos que o coração do bebê não estava mais batendo. Então, parece que a gente se pergunta, Deus, por quê? Né? Por que se permitiu que se tivesse essa alegria se isso não ia se concretizar? Mas na verdade se concretizou, porque aquele era o propósito de Deus. Então quando nós compreendemos esse propósito maior, nós conseguimos nos alegrar e agradecer a Deus por isso, pelo tempo que passamos ali. Aí a Bíblia diz que o sofrimento, ele produz a paciência, né? Em algumas versões fala que a tribulação produz a perseverança, é a mesma coisa. Então esse sofrimento ele já produz algo bom em nós, que é a perseverança, não desistir de Deus, que é a paciência de esperar em Deus. E essa paciência, a Bíblia diz que ela produz a aprovação de Deus. Em algumas versões fala que a perseverança produz a experiência. Então nos dá uma experiência, nos dá essa aprovação por Deus. Olha que coisa maravilhosa que o problema, a dificuldade, ela vai nos apresentar. E essa aprovação de Deus, essa experiência, ela produz a esperança. Aí essa palavra é a mesma na maioria das versões. Esperança, esperar em Deus, esperar por Deus, acreditar que dias melhores virão. Que quando as nuvens estão negras, o sol continua a brilhar por trás das nuvens. É só nós conseguirmos romper essas nuvens que estão lá em cima. E essa esperança, ela não nos engana. A Bíblia diz que ela não nos decepciona. Nós podemos esperar e confiar. Não é como uma pessoa que mente para nós, que nos decepciona e que nos engana. A Bíblia fala que essa esperança, ela não decepciona por causa do amor. Nós precisamos nos esforçar para ter amor. Se você continuasse lendo o capítulo 13 de Coríntios, você ia ver o apóstolo Paulo, no início do versículo capítulo 14, falando acerca dos dons, e ele fala assim, vocês precisam ter o amor, precisam buscar o amor, porque pelo amor de Deus, o Espírito Santo trouxe para nós, e derramou em nossos corações, e isso faz com que nós acreditemos firmemente nessa esperança do Senhor. Um exemplo de sofrimento com a permissividade de Deus é a história de Jó. Quantos conhecem a história de Jó? No capítulo de Jó, a Bíblia diz que certo dia havia na terra um homem chamado Jó. E aí os anjos foram ter com Deus e junto com os anjos, Satanás foi no meio. E nesse momento houve um diálogo lá, né, um colóquio entre Deus e Satanás. E Deus pergunta, de onde vem Satanás? E ele pergunta, eu venho da terra, de passear por ela. E aí Deus pergunta, tem visto o meu servo Jó? E aí, da própria boca de Deus saem as seguintes palavras acerca de Jó. Porque uma coisa somos nós sermos elogiados pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, é bênção. Sermos elogiados pelos nossos discipuladores, pelos nossos discípulos, pelos membros da nossa célula, é bênção.
E todas as vezes que somos elogiados, somos provados e testados, queridos, para que o orgulho e a vaidade não se enalteçam em nós, mas para que nós reconheçamos que a glória é de Deus. Mas Jó recebeu do próprio Deus essas características. Tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. 4 características. Quanto de nós não queríamos ter essas características? E muito mais do que isso, sermos reconhecidos por Deus por elas. Sermos íntegros, retos, tementes a Deus. E quando o mal vem, nós nos desviamos dele. Não tem aquela desculpa da carne fraca. Não tem aquela desculpa do que eu não aguentei. Não tem aquela desculpa que foi mais forte do que eu. Se desviava do mal. E aí Satanás falava para ele, mas também Deus dá tudo para ele. Olha a vida que ele tem lá embaixo. Por isso que ele te serve e te adora. Tira essas coisas dele e vê se ele não vai blasfemar contra ti. Aí Deus fala para ele, tudo bem, vai lá, tira tudo que ele tem, mas não toca nele. Aí Satanás vem, faz uma bagunça lá, e aí Jó está num determinado local, e alguns empregados, né, Jó tinha uma atividade agropecuária muito grande, muitas cabeças de animais, uma casa, muitos filhos, uma família abençoada, que ele inclusive oferecia sacrifícios por essa família, pelos filhos. E aí os empregados começam a vir dizendo, e eles falam, olha Jó, eu estava no campo, cuidando das tuas ovelhas, e aí vieram os lobos, e eles mataram todas elas, e mataram teus empregados, e eu acho que ele vinha correndo, e ele dizia, e só eu sobrei para te contar essa notícia. E a Bíblia diz que quando esse acabava de dar a notícia, vinha outro, olha Jó, eu estava ali, cuidando dos teus bois, e vieram os ladrões, e roubaram tudo, e mataram todos, e só eu restei para fazer isso. E a Bíblia diz que quando esse estava falando ainda, olha o impacto de Jó, outro chegava e dava outra notícia, eram notícias ruins, até que um chegou e falou, olha Jó, nós estávamos na tua casa, e a tua casa caiu, e teus filhos morreram, e todos se foram. E Jó naquele momento perdeu tudo que ele tinha. Você pode se imaginar nessa situação, perdendo tudo. Tudo. Família, casa, bens, emprego, tudo. Só ficou com a esposa, que depois ainda perturbou a vida dele. Vocês conhecem a história. Mandou ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. Ele perdeu tudo. E a Bíblia diz que Jó, ele rasgou as suas vestes. Ele se prostrou. Ele raspou a sua cabeça. Ele vestiu panos de saco. Era algo inerente àquela época. E ele se prostrou. E ele falou assim, nu eu vim do ventre da minha mãe. E nu eu vou voltar. O Senhor dá, o Senhor tira. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não blasfemou contra Deus. E Satanás volta para ver com Deus. E Deus fala, tem visto meu servo Jó. E Satanás fala, mas também tu deixou a vida. E Deus vai lá, toca nele, mas não tira a vida dele. E aí Satanás novamente vai lá e coloca uma doença na pele de Jó, dos pés à cabeça, que ele ficava se raspando com cacos. Mas a Bíblia diz que em tudo Jó não blasfemou contra Deus. Então, por que Deus permitiu que Jó passasse por tudo isso? Até onde Deus queria esperar, queria confiar, queria mostrar a esperança de Jó, que Jó tinha nele. Deus já conhecia o coração de Jó. E sabia tudo que Jó ia fazer até o último dia da sua vida. Mas talvez Deus fez isso para mostrar para outras pessoas, inclusive para Satanás, que existem servos fiéis, que servem a Ele não pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. Pelo que Ele já fez e pelo que Ele representa nas nossas vidas. O que o Senhor representa na sua vida? Ele representa o seu tudo? Ou Ele representa apenas aquele abençoador que pode dar as coisas e quando o bicho está pegando a gente vai lá falar com Ele? E também para aperfeiçoar ainda mais Jó. Porque com todas aquelas características faladas pelo próprio Deus,
No capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó, vale a pena você ler todo na íntegra, se você ainda não leu. Ele fala assim: ah, Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar. Então, com todas essas características que Jó tinha, sendo falada pela boca do próprio Deus, ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Ele ficou mais íntimo de Deus. Ele se aproximou mais de Deus. E os problemas muitas vezes nos fazem fazer isso. Olha, queridos, nós precisamos ser muito ignorantes no contexto de não conhecer a Deus. E ter muita falta de inteligência para os problemas nos afastarem de Deus. As coisas só vão piorar. Chega a ser até uma questão de inteligência. Quando nós passamos por essas dificuldades, nós nos aproximarmos mais de Deus. Vamos agora para Hebreus. Hebreus capítulo 11. Que fala sobre a fé. Então nós vimos um pouco sobre amor. Vou passar um pouquinho do horário, tá, gente? Me perdoem. Vimos sobre o amor, vimos sobre a esperança e o conceito de fé. Um dos melhores conceitos que a Bíblia fala, está lá no capítulo 11, que fala assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então está ligado à esperança, é aquilo que nós esperamos, termos certeza disso e termos convicção daquilo que nós não vemos. O capítulo 2 diz que a fé, ela também produz essa aprovação de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé também produz essa aprovação por Deus. No capítulo 3, no versículo 3, nós vemos que pela fé nós conseguimos compreender algumas coisas. E também pela fé, nós entendemos que não precisamos compreender todas as coisas para viver, para acreditar em Deus. Então a fé nos faz isso, ela faz que nós possamos compreender alguma coisa. Olha, isso aconteceu porque tem um propósito maior, é porque o Senhor vai fazer isso, vai me usar nessa área, ok, eu entendi. Mas a fé também nos faz acreditar que quando nós não entendemos, amém, glória a Deus, nós não precisamos compreender a totalidade. Porque o que vemos agora é como uma imagem imperfeita no espelho embaçado. Então a fé é essa coisa meio louca, que é preciso ter fé para ter fé. Por exemplo, a Bíblia fala que um dia, um peixe muito grande, poderia ser uma baleia, ele engoliu um homem. Vocês conhecem a história? Jonas. Não quis cumprir o propósito de Deus. Deus queria que ele fosse para Nínive. Ele achava que Deus estava tendo muita misericórdia do povo. Foi para o outro lado. Pegou um barco. O bicho começou a pegar no barco. Joga esse homem no mar que ele é o problema. Ele falou, sou eu mesmo. Ele falou primeiro, né? Depois que jogaram. E aí na hora que ele jogou, o peixe veio e engoliu Jonas. Meio louco, né? Pensou? Ah, mas um tubarão pode engolir uma pessoa, uma baleia pode... É verdade. Só que tem um porém. Lá nas entranhas do peixe, ele entendeu, clamou pelo Senhor, o Senhor teve misericórdia dele, e o peixe cuspiu Jonas, de volta, vivinho, lá na cidade de Nínive, era o propósito de Deus. Então tem que ter muita fé para acreditar nessa história, não tem? Tem que ter fé para acreditar nessa história. Agora, eu acredito nisso, você acredita? Amém, eu sei que você acredita. A Bíblia fala isso. Agora a fé é uma coisa tão louca que se a Bíblia dissesse que era um homem que tinha engolido peixe, que é maior do que ele, e cuspido depois, a gente deveria acreditar do mesmo jeito. Isso é a fé. Se eu falasse para vocês agora, gente, chegando aqui na rua, aqui na igreja, atravessei a rua, veio um caminhão, carreta traçada 4x4, me atropelou, minha cabeça foi embaixo do pneu. Aí eu levantei e estou aqui. Tinha que ter fé para acreditar nisso, não tinha? Vocês acreditam não que aconteceu isso? Não, não aconteceu não, amém. Nem quero que aconteça.
Mas a fé ela é essa coisa louca para a gente acreditar. Dos versículos 4 ao 11, a Bíblia fala que pela fé pessoas fizeram proezas. E conta a história de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José. Conta a história dos pais de Moisés, que pegaram ele pela fé e colocaram ali dentro daquela cestinha, porque tinha o decreto para matar todas as crianças. A Bíblia diz depois que pela fé o próprio Moisés foi essa criança colocada na cestinha, conseguiu abrir o Mar Vermelho. A Bíblia fala que dos israelitas que caminharam por esse Mar Vermelho. Depois a Bíblia fala que pela fé os israelitas, eles derrubaram as muralhas de Jericó ali, marchando sobre elas. Então fala de vários casos da fé de sucesso. Mas a partir do versículo 35, a Bíblia diz assim: pela fé mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros, esses outros que é importante, que também é importante. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados ao meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. Que glória esses teriam, hein? O nome deles não são nem citados. Não é nem citado como dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. Mas olha o que a Bíblia fala: o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. 39. Porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus. Esses que não têm os seus nomes citados. Mas não receberam o que ele havia prometido. Há promessas de bênçãos para a nossa vida. Eles não receberam um carro zero, carro importado. Eles não receberam um excelente emprego. Eles não receberam um salário dos sonhos. Eles não receberam a esposa dos sonhos. Eles não receberam o filho dos sonhos. Eles não receberam a vida dos sonhos. Não! Eles foram cerrados, acorrentados, presos, torturados, andando sem roupa, pobres. Eles não recebiam o que ele havia prometido. Versículo 40. Qual o propósito disso? Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco eles fossem aperfeiçoados. Então não é porque tudo vai bem, porque os milagres acontecem, que nós vamos dar glória a Deus. Nós precisamos dar glória a Deus também quando as coisas não vão tão bem assim. Isaías capítulo 6 fala sobre a chamada desse grande profeta. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E o seu manto se estendia por todo o tempo. E vi os anjos com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. E vai falando da história da chamada de Isaías. E Deus fala para Isaías o que ele quer, coloca Atenas na boca dele, passa a impureza dele. E aí Deus fala a missão dele, uma missão dura, pregar para um povo que não ia ouvir. Imagina que Deus falasse para mim: olha, hoje você vai ministrar uma palavra na rede jovem, mas ninguém vai entender, ninguém vai ouvir, porque eu vou fechar os ouvidos de todo mundo. Imagina a minha motivação para vir aqui nessa noite fazer isso. Mas era mais ou menos assim a missão de Isaías. Aí ele pergunta: Senhor, até quando isso vai durar? No versículo 11. Aí Deus responde: até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, que as casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Eu, o Senhor, mandarei o povo para longe desse país, e as cidades ficarão vazias. E mesmo que fique no país uma pessoa em 10, ela também será morta. Poucas pessoas prestam atenção e meditam no que fala no final desse capítulo. O pessoal do louvor pode vir já, por favor, nós vamos encerrar. Que diz assim: os que restarem serão como um toco
de um carvalho que foi cortado. Então, vão restar alguns. Alguns, nessa tribulação toda, eles vão ter paciência, vão ter experiência, vão ter esperança, vão ser aprovados por Deus. Esses são os que restam. E os que restam são como um toco de um carvalho. Tem até uma música muito bonita que fala isso, né? O Espírito do Senhor está presente para consolar, né? E fala que Ele faz de nós carvalhos de justiça. O que é essa árvore, o carvalho? Tem essa árvore, vou chamar a Mari para explicar não, viu Mari? Fique tranquila, sempre falo de árvore, eu chamo Mari para explicar, né? Esse carvalho é uma árvore muito alta, muito grande. Quando você chega num bosque que tem um carvalho, provavelmente você vai observar ele pelo tamanho dele. E também pela forma como é o seu caule, a sua madeira. Geralmente é uma madeira feia, uma madeira como se tivesse torcida. Sabe por que isso? Porque o carvalho ele é submetido a muitos ventos fortes, assim como todas as árvores. Mas ele tem uma característica especial. O carvalho ele se adapta ao vento. E ele muitas vezes é torcido pelo vento. E ele se inclina com o vento. E ele vai se adaptando e termina que a forma dele é como se de uma pessoa velha que já passou por muitas coisas na vida. Porque de fato ele passou por isso. Mas tem um detalhe. A cada chuva, a cada ventania, a cada vez que o carvalho quase entorta, é contorcido, mas não quebra. Ele aumenta a sua resistência. É como se ele fosse aprovado por Deus. E é interessante como, nesse caso e em tantos outros, a Bíblia nos compara com algumas árvores e especificamente com o carvalho. Os sofrimentos, por vezes, eles servem para nos preparar para algo maior. E para que tudo isso? Para que ter esse amor? Para que ter essa esperança? Para que ter essa fé para acreditar nesse amor e nessa esperança? Para que passar, ou por que passar por esses sofrimentos todos, para sermos preparados para quê? E aí, no meio dessa dificuldade que nós passamos, um dia nós estávamos lendo, fazendo um devocional, eu e a Cíntia, com o Nadi, né, o nosso andar diário. E nesse dia, uma das passagens bíblicas, nesse exato dia, estava em Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos 2 ao 8. Acredito que vocês que fazem o devocional com o Nadi devem ter lido. E nesse momento, em meio a toda essa tempestade, Deus falou profundamente conosco. Quando isso aconteceu, nós estávamos no encontro de fé, né, fazendo a obra de Deus, trabalhando no reino. E aí, quando aí saímos, teve um casal da célula da Cíntia que estava no encontro, estão aqui nessa noite. E aí, quando acabou o encontro, viemos para o culto, fomos lanchar, fomos para casa depois. E aí, quando estávamos em casa, né, e eu fui na geladeira pegar água, e Cíntia já veio correndo, meio desesperada, e ela falou: amor, tem algo muito errado acontecendo, porque eu tenho sangue, eu sangrei. E aí eu já tinha ouvido alguns casos de algumas pessoas que tinham tido sangramento na gravidez, não tinha tido problema nenhum. E eu querendo acalmar ela, eu falei: calma, amor, calma, isso é normal, acontece em muitos casos. Daqui a pouco a gente toma banho, a gente vai no médico e a gente vai ver que está tudo bem. E aí, chegando no médico, o médico ele não teve assim uma habilidade para falar conosco, ele falou: não, tem que fazer essa ultrassonografia agora e tal, não falou mais nada, e toma esse remédio. E aí aí eu perguntei: doutor, mas e o que é isso? E ele, de uma forma assim, fria e dura, ele disse: olha, isso pode ser um descolamento de placenta, que é um princípio de aborto. E aí nós ficamos mais preocupados.
E eu sempre confiei muito em Deus, eu sempre acredito que Deus pode fazer um milagre, eu sempre acredito que Deus ele pode mudar qualquer quadro. E aí eu falei, ok, doutor, e se for isso? Ele falou, não, com esse remédio a gente consegue reverter. E aí nós saímos e fomos fazer a ultrassonografia. E aí nessa ultrassonografia veio a dura notícia, né, que o médico olhou, viu, demorou, esse médico bem mais habilidoso, e ele falou, olha, vocês perderam essa gestação. O coraçãozinho do bebê não estava mais batendo. E nós tínhamos feito uma ultrassonografia 1 semana atrás, mais ou menos, 1 semana e meia, e estava tudo bem. Nós vimos o coração do bebê, vimos, ele mexeu lá, até postei um vídeo no Face, vocês devem ter visto o bebê mexendo lá e tudo. E Cíntia começou a chorar, e eu tentando me fazer força, sabendo que ela precisava de mim, né, para ser ela. Aí nós saímos, o pai dela estava lá, né, aí a Camila, né, a irmã dela estava lá, estava em casa, estava acompanhando. E aí vamos para casa com essa notícia, né. A madrugada toda foi muito difícil, porque nós sabíamos que estávamos com o bebezinho sem vida dentro dela, né. E tinha que esperar ainda um dia, 2, para que acontecesse de forma natural. E aí essa madrugada nós passamos chorando, acordando, né? Quando deu umas 5 da manhã eu mandei uma mensagem para o Mário. Mário qualquer dia morre, qualquer coisa eu mando mensagem para ele de madrugada, ligo de madrugada. E aí de manhã ele já acordou preocupado, nós falamos e fomos fazer os procedimentos. Foi muito sofrido, muito mais difícil do que nós pensávamos que seria, muito mais mesmo. E aí o médico falou para nós voltarmos para casa ainda, isso na segunda à noite, e que no outro dia voltasse para internar e fazer o procedimento de curetagem, né, que é retirar o bebê de dentro. E aí foi nessa noite que nós lemos essa passagem bíblica, porque nós entendemos que não havia o que fazer, não havia para onde recorrer. E a única pessoa que nós poderíamos recorrer naquela hora era Deus, o Senhor, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. E Ele está no controle de todas as coisas. Nos momentos bons, também nos momentos tristes. Ele continua no controle. E a Bíblia diz assim, nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês. E nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. E nós compreendemos que Deus estava falando conosco nessa hora. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele. Então Deus mais uma vez provando o amor dele para conosco. Pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza que essa mensagem é a verdade. E nós líamos isso chorando e entendendo que estávamos tendo uma experiência com Deus naquela hora. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo, e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, e nós estávamos sofrendo muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. E mesmo em meio às lágrimas naquela noite, naquela madrugada no nosso quarto, mesmo tristes pelo que tinha acontecido, essa mensagem aqui, ela conseguiu chegar com alegria ao nosso coração, não foi, irmão? Com a alegria que vem do Espírito Santo. E desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia, da Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês
e se espalhou pela Macedônia e pela Caia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Então nós ainda não compreendemos tudo, mas também não precisamos compreender. Acreditamos e temos fé que Deus ele tem o melhor para cada um de nós. Nós recebemos uma mensagem que dizia assim, olha, Deus escolhe algumas pessoas para serem como Jó, só para provar para outras pessoas que é possível ser fiel a Ele. Que dizia assim, o Senhor dá, o Senhor tira, e é assim. E naquela noite nós oramos, agradecidos a Deus, né, por esse tempo em que fomos felizes por sermos pai e mãe, já de uma vida, né? A Bíblia diz que nesse momento nós temos esse entendimento, já é uma vida, já é um anjinho que foi para o céu. E no outro dia nós fomos para o hospital, né? O Mário esteve lá conosco, incansável, todo o tempo, chorou conosco, orou conosco. São esses anjos sem asas enviados por Deus, nos ajudou bastante. Nós sentíamos um pouco mais de confiança por ter um médico, um amigo lá conosco. E foi tudo muito duro, na hora que ela ia fazer não fez, o médico precisou fazer outro procedimento, ela sentiu muitas dores. Tinha que esperar sangrar mais, eu senti mais dores, e as dores já estavam muito intensas. E aí no momento que ela foi lá, eram as 8 da noite e voltou, o médico falou, olha, vamos utilizar mais essa medicação, e você tem que esperar talvez até 8 horas. Isso era 8 da noite, era 4 da manhã. E ela já com muitas dores, e nós falamos, não é possível esse sofrimento a noite toda, Senhor. E aí o Mário falou, olha, vamos orar. Eu vou embora, qualquer coisa vocês me ligam, mas eu queria orar antes. E eu falei, poxa, Mário, eu estava pensando nisso, precisamos orar. E aí Mário colocou um louvor, vai valer a pena, não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. E naquela hora, mesmo sem compreender os caminhos de Deus, nós demos a nossa melhor canção para Ele. E oramos e choramos. E pedi para o Mário orar, e eu lembro que o Mário orou, todos nós em meio às lágrimas, e ele falou assim, Senhor, olha, está doendo muito, Deus, e nós nos sujeitamos ao teu propósito, mas em nome de Jesus, faz passar isso logo. E quando o Mário saiu da porta do quarto, a Cintia, amor, sangrei, foi para o banheiro, nós fomos para o banheiro, e ela sangrou muito no banheiro, perdeu muito sangue, muitas dores, aí voltou, aí chama o Mário, pedi para o Alan, que estava lá também, chamar o Mário. Ele chamou, o Mário voltou, já falou com os médicos. E aí ele falou, saiu muito? Aí não, um pouco, mais ou menos. Aí não, é melhor esperar sair mais, porque cada vez que vai lá, existe um constrangimento, é feito um toque, existem dores. E aí não, espera mais um pouco. E aí nesse momento, aí assim, sentiu mais dores e falou, não, tá saindo mais agora, vamos pro banheiro. E sem dúvida foi uma das horas mais difíceis. Porque ali ela estava no vaso, eu e ela lá dentro, e nós abraçados. E de repente ela perdendo sangue. E quando de repente ela sentiu sair algo de dentro dela. E era como se fosse o nosso bebê. E aí você imagina a expectativa que você tem de ter um filho. E o que era para estar de repente recebido numa maternidade, com um nomezinho na porta, bonito. Parece que estava sendo perdido por um vaso sanitário. O seu filho, né? Era o meu filho, era o nosso filho. E ali a Cintia começou a chorar muito, gritando já, né? Todo mundo já estava ouvindo, eu abraçando com ela, chorando também, mas pedindo a Deus que tudo desse certo. E aí ela fez o procedimento, depois disso, voltou, dormiu. E aí nessa hora que ela chegou do quarto, né, a Camila passou mal, a irmã dela foi lá para baixo no hospital ser atendida. O pai dela estava no quarto, eu fui tomar banho. Eu estava desde de manhã sem tomar banho, né? Tem que tomar um banho. E aí nessa hora, ela não sabe disso ainda, estou falando junto para vocês. E aí eu orando no chuveiro, ajoelhado debaixo do chuveiro. Quem nunca se ajoelhou debaixo do chuveiro, atire a primeira pedra. E aí eu ajoelhado no chuveiro, chorando, né? Foi a hora que eu descarreguei, porque até então eu estava tentando me segurar.
E aí eu lembro que em meio às lágrimas assim, eu agradeci a Deus. E eu falei: Senhor, muito obrigado por essas 11 semanas que o Senhor nos proporcionou a felicidade de sermos pais. Então, por que nascer se interromper? Na verdade, não interrompeu, concluiu o propósito. O propósito desse bebê era nos trazer alegria por aquele tempo. E outros mais que ainda nós não conseguimos compreender. E eu falei, e eu me lembrei da história de Jó, e eu falei: Deus, o Senhor dá, o Senhor tira, e se o Senhor quiser, o Senhor restitui. Assim como Abraão foi oferecer o seu Isaac e o Senhor já estava providenciando o cordeiro, assim como o Senhor, depois que Jó perdeu tudo, restituiu tudo novamente. Se o Senhor quiser, o Senhor restitui. Nós cremos que em breve o Senhor restituirá. É a nossa esperança. Mas também, se isso não acontecer, louvado seja o nome do Senhor, porque é um propósito maior em tudo isso. Coisas que nós não conseguimos compreender. Quem sabe nessa noite você tem a sua fé alimentada por conta disso. E esse era um dos propósitos. Deus escolheu mover tudo isso e trazer você aqui nessa noite, para que sua fé fosse alicerçada ainda mais através disso que você acabou de ouvir. Quem sabe você tinha perdido a esperança de algo, e nessa noite o Senhor restitui a esperança. Quem sabe estava faltando amor por algo, por Deus. Talvez você tenha perdido o amor por Deus por tão pouca coisa. Cíntia perdeu uma mãe no início do ano. Eu perdi um pai aos 16 anos de idade. Me perguntei muito tempo por quê. Era uma fase tão difícil. Tantas vezes precisei dos conselhos do meu pai, com 16, 17, 18, 19. Na minha formatura ele não estava lá. Quando eu me formei no exército ele não estava lá. No meu casamento ele não estava lá. Nessa situação difícil ele não estava lá. Eu tenho certeza que Cíntia sentiu a falta da mãe dela também nesse momento. Muitas vezes nós nos perguntamos: Senhor, por quê? Na verdade é um propósito maior em tudo isso. Então nós já perdemos muitas coisas. Sei que houveram pessoas que perderam muito mais. Não há comparações. Mas o importante é que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Eu não sei o que você tem passado nessa noite. Não sei como você tem chegado aqui. Mas eu quero dizer que o Senhor está no controle da sua vida. Que Ele quer que você tenha fé nele, nas coisas, na vida. Que você alimente a sua esperança. E que acima de tudo, que você tenha amor. Amor por Deus. E se sinta amado nessa noite também. Me permita só complementar algumas coisas. Como Artemis disse, eu tive, junto com eles, nós temos uma ligação muito forte, que começou com o nosso retorno para os caminhos do Senhor. E desde lá eu creio que Deus tem cruzado os nossos caminhos por muitos motivos. E nesse dia eu fui muito edificado no meio dessa dificuldade toda. Primeiro porque eu tive uma segunda experiência, talvez até muito mais intensa do que a primeira, do que é realmente a intercessão, do que é você se colocar no lugar de alguém. Vocês sabem que eu sou pai de um garoto de 3 anos, que eu sou extremamente apaixonado por ele. E talvez isso me fez pensar mais, e naquele momento de oração, eu acho que eu nunca orei por alguém me colocando no lugar, sentindo na dimensão, não sei, não perdi alguém, mas a sensação de perda deles foi... Eu consegui sentir, transportar isso para mim, interceder por eles a Deus. Mas eu fui muito edificado por ver a fé inabalável que eles têm. É impressionante. A Cíntia, nós fomos para dentro do centro obstétrico muito cedo e a anestesista demorou muito a chegar. E a gente ainda conseguiu rir. Ela conseguiu, naquele momento de dor ali, de dificuldade, se preocupar com a moça que estava do lado.
Eu lembro que quando ela voltou da anestesia, ela... Meu Deus, é uma coisa de louco mesmo, assim. Só quem ama, quem é de Deus faz isso. Ela olhava para mim e dizia obrigado, amigo. E ela perguntava, e a menina? Ela nem conhecia aquela moça que estava passando pelo mesmo processo que ela estava passando. E aquele ambiente que para ela deveria ser de alegria, porque muitas estavam ali para ter filho. Para ela era um momento de perda, mas em nenhum momento eu vi eles revoltados, eu vi eles murmurando. Eu quero dizer para vocês nessa noite, amem eles como líderes que são, eles são pessoas muito preciosas. Eu falo por experiência própria de convívio de dias. Nós podemos dividir alegrias e tristezas durante esses anos. Orem por eles. Vivam abraçados, ombreados com eles. Vocês só têm a ganhar. Vocês não têm nada a perder. Eu testemunho isso diante de Deus, diante da igreja. Eles são os nossos exemplos. E eu disse, Senhor, preciso ser assim, igual a eles, porque eu sei que eu não sou. Eu talvez não tivesse a mesma atitude que eles tiveram naquele hospital se eu tivesse perdido meu filho. Amém? Queria que você ficasse de pé. Vamos cantar uma canção para encerrar. Aguarde, sei que está tarde, mas aguarde só alguns minutinhos. Você vai ser abençoado nessa noite. Feche seus olhos, se você puder, se você quiser. Aquele que quer te abençoar nessa noite, ele é invisível aos seus olhos. Não adianta você buscá-lo de olhos abertos. Ele pode até aparecer, mas é muito difícil. Ele é invisível, mas ele é real. E está aqui nessa noite para nos abençoar. Comece a falar com Deus aí no seu lugar, enquanto nós cantamos uma canção. Comece a pedir fé, a pedir esperança. Comece a pedir amor para Ele, o amor, amor. Precisamos buscar um amor. É o amor que nos sustenta. É saber o quanto somos amados por Deus. Independente do que nós façamos, do que nós fizemos. Meus olhos não possam ver. Ele nos ama. Eu espero em Ti, Senhor. Se o meu coração, Aleluia, Jesus. ansioso está, Recebe o nosso louvor nessa noite, Pai. aleluia. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, Tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, Tu restaurarás. Descanse nele nessa noite. Eu descanso em Ti. Aleluia, Deus. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é Senhor. Eu descanso em Ti. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ainda que os meus olhos não possam ver, Nós cremos em Ti, inclui Jesus. Tuas promessas, Senhor. Oh, Deus. Se o meu coração ansioso está, eu espero em
Ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, Tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, Tu restaurarás. Cante, eu descanso em Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu descanso em Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia. Cante. Aleluia. Diga: eu descanso em Ti, Senhor. Eu descanso. É no Rei dos Reis, é no Senhor dos Senhores. Diga mais uma vez. Aleluia. Permaneça de olhos fechados. Queria perguntar, permaneça de olhos fechados. Alguém nessa noite que quer ter uma nova experiência com Deus e quer recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, dê um sinal com a mão e nós vamos orar por você. Você só precisa levantar e baixar a sua mão rapidamente. Alguém que quer receber Jesus, o Senhor? Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há mais alguém nessa noite? Deus te abençoe. Há mais alguém que quer receber? Deus te abençoe. Há mais alguém? Amém. Glória a Deus. Alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, quem sabe por coisas tão pequenas perto de tudo isso que falamos nessa noite, mas hoje você compreendeu um pouco mais do amor de Deus e você quer voltar para o braço do Pai. Alguém, quem sabe você está na igreja, mas esfriou, você saiu, você quer voltar, Deus te abençoe. Há mais alguém que quer reacender a chama do Espírito, quem sabe está fria? Há mais alguém que quer se reconciliar com o Senhor, o seu Deus? Amém, Deus abençoe. Há mais alguém? Alguém que, assim como nós, perdeu algo, está precisando de consolo. Alguém que a promessa não está se cumprindo. Quem sabe já passou tanto tempo e você está quase a ponto de perder a esperança. Ou quem sabe as circunstâncias da vida levaram você a desacreditar. E por mais que você tente, há um conflito na sua mente, onde você não consegue acreditar. E nessa noite, o que você precisa é de fé. Alguém que se enquadra numa dessas situações, queria que rapidamente você levantasse e baixasse sua mão. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Queria pedir que todos que ergueram as mãos, aqueles que estão recebendo Jesus, aqueles que estão se reconciliando com Jesus, vocês que ergueram a mão agora por último, que querem ter uma nova experiência por Deus, venham aqui à frente. Podem vir, não tenha medo, somos uma família. Queremos abençoar você nessa noite, com a consolação que o Espírito Santo tem nos consolado. Nós queremos consolar você nessa noite. Pode vir, chega bem aqui à frente, por favor. Pode vir mais à frente. Sai do seu lugar, não tenha medo.
O Senhor quer te abençoar nessa noite. Você que tem promessas na sua vida, e a promessa ela não está se cumprindo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Duas coisas o Senhor vai fazer: ou Ele cumpre a promessa, ou Ele aumenta a sua capacidade de esperar, para que você não desanime e permaneça firme. Pode sair do seu lugar e vir à frente. Eu sei que há mais pessoas que precisam vir aqui à frente nessa noite. Entregue-se a Ele. Renda-se. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, o seu Deus, não endureçai o vosso coração. Sobre todas as coisas que devemos guardar, guardemos o nosso coração. O melhor lugar para guardarmos o nosso coração é entregá-lo ao Senhor Jesus. Pode vir mais para frente aqui, por favor. Vocês que estão aqui, pode vir mais para frente. Pode vir mais, bastante gente ali. Pode vir mais para frente, pessoal do acolhimento, me ajuda, por favor. Vou chamar a equipe da oração, a equipe do acolhimento, para nós orarmos pelos irmãos, chorarmos com eles. Queria pedir que os líderes, os discipuladores dessas pessoas que estão aqui na frente, venham aqui também orar com eles. Não deixe ninguém sozinho. Somos uma família. Família Rede Jovem. Família Ceia. A família do Senhor Jesus. E nessa noite, o que nós vamos pedir ao Senhor que Ele te abençoe. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe aonde está doendo. Ele sabe o que é que está faltando. Ele conhece seu coração. Mas uma coisa eu tenho certeza: Ele não esqueceu de você. Ele nunca esquece de nenhum de nós. Ele está te contemplando nessa noite. Ele tem contemplado todo o seu sofrimento, independente do tempo que tenha durado, ou que esteja durando. Ele tem contemplado todas as lutas, todas as dificuldades. Ele tem visto quanto você tem se esforçado para agradá-lo. Ele tem visto as quedas. Ele tem visto todas as tentações as quais você é colocado à prova. Ele não desistiu de você. Ele não esqueceu de você. E Ele está aqui nessa noite para, de alguma forma, assim como Ele fez conosco num momento tão triste, para, de alguma forma, Ele alegrar o seu coração. Porque a alegria dEle é a nossa força. É ela que nos faz caminhar. É ela que nos faz ficarmos firmes. É ela que nos faz andarmos de glória em glória e de vitória em vitória. Nessa noite, renda-se, entregue-se. Entregue-se completamente a Ele. Não, sei que o horário está um pouco avançado. Nós precisamos fazer isso. Renda-se, entregue-se. Você vai ter uma nova experiência com Ele. Talvez você sinta vontade de chorar. Chore! Libera, libera. Talvez você sinta vontade de gritar. Grite. É você e Ele. Talvez você tenha vontade de se ajoelhar. Se ajoelhe. Se jogar no chão, se jogue. Mas em nome do Senhor Jesus, nessa noite, entregue-se completamente. Renda-se completamente. Abra o seu coração. Oh, abra o seu coração. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Nessa noite, abra o seu coração. Busque-o, busque-o. Porque quanto mais você buscar,
mas dele você terá. Abra sua boca, abre seus lábios, declare palavras para Ele. Diga que você o ama, diga onde está doendo, diga qual é o problema. Eu sei que Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de você nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, nessa noite nós te buscamos, Senhor. Nessa noite nós te buscamos como igreja, Senhor. Nessa noite nós te buscamos, Senhor, de uma forma como nós nunca fizemos na nossa vida, Deus. Deus, nessa noite nós abrimos os nossos corações para Ti, Deus. Deus, nessa noite nós mostramos para o Senhor onde está doendo, Deus. Deus, nós sorrimos, não é porque não está doendo, Deus. Está doendo, Senhor. Mas nós sorrimos porque acreditamos no Senhor, Deus. Então nessa noite, Deus, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nessa noite, Deus, nós compreendemos que tudo que precisamos é o Senhor, Pai. Nessa noite, Deus, nós queremos ter uma nova experiência contigo, Deus. Revela-te a nós nessa noite, Senhor. Mostra a tua face a nós nessa noite, Senhor. Nem que seja, Senhor, assim como tu fizeste para Moisés nessa noite, Deus. Passa na nossa frente, Senhor. Nessa noite chama a nossa atenção. Nessa noite fala conosco. Nessa noite, Deus, em nome de Jesus, mostra que o Senhor está no controle, Deus. Nos dá uma experiência nova, Senhor. Nos dá uma unção nova, Senhor. Uma unção, Deus, nova. Derrama um óleo fresco sobre a nossa cabeça, Deus. Nós rasgamos as nossas vestes, Senhor, nessa noite. Nós nos prostramos, Senhor. Nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. Porque sabemos que é só o Senhor que pode nos ajudar, Deus. Oh, Jesus, venha ao nosso encontro nessa noite, Deus. Derrama algo novo nessa noite em nós, Deus. Nós precisamos, Senhor. Não nos deixa nos perder, Senhor. Não nos deixa, Deus, desacreditarmos no Senhor, Deus. Não nos deixa, Senhor, que percamos o gozo da salvação, Deus. Nós esperamos tanto por esse dia, Senhor. Ora, canta, se canta, ora, canta, se rega, ora, canta, se rega, ora, canta, se rega, ora, canta, se rega, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de vida, sopra nessa noite, Senhor. Sopra, Espírito Santo, sobre as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja renovado nessa noite, seja avivado nessa noite, seja edificado nessa noite, seja sarado nessa noite, seja restaurado nessa noite, tenha novas vestes nessa noite, seja limpo nessa noite, seja transformado nessa noite. Abra mão dos seus planos, abra mão dos seus sonhos, abra mão, abra mão. O Senhor tem algo maior, tem algo melhor. Entregue-se a Ele, renda-se a Ele, renda-se, entregue-se completamente.
Abre o seu coração nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Busque, busque, busque. Não pare de buscar, você que ainda não sentiu. Busque-o nessa noite, em nome de Jesus. Ele quer te abençoar. Oh, Ele quer te abençoar. Oh, Ele quer fazer algo novo na sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua história. Se a vitória não veio ainda, Ele tem algo maior para você. Ele tem algo melhor para você. Ele tem algo novo para você. Ele tem algo grande para você. E ainda que não seja nessa vida, Ele tem algo muito grande para você na nova que está por vir. Em nome de Jesus, nessa noite, seja salvo. Receba a salvação na sua vida nessa noite. Receba a salvação. Receba o gozo da salvação, a alegria da salvação na sua vida nessa noite. O desejo de Deus é que nenhum se perca. O desejo do Senhor é que ninguém seja lançado fora. O Senhor não fez o inferno para nós. Não é para nós. É para Satanás e os seus anjos. Para nós Ele fez o céu. Ele vai fazer a nova Jerusalém. E logo Ele voltará para nos buscar. Essa vida dura apenas um pouco, querido. É como uma onda do mar, que se faz e logo se desfaz. É como um vento que passa e logo mais não é. O que importa mesmo é recebermos dele a vida eterna. Então nessa noite, em nome do Senhor Jesus, abra o seu coração para Ele. Receba o gozo da salvação na sua vida. Receba a vida eterna na sua vida. Ela começa aqui, ela começa agora. Se você tinha dúvida da sua salvação nessa noite, eu peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, renova a fé do meu irmão, da minha irmã, para que ele possa acreditar nas coisas que não se veem, mas que são reais. O céu é real, a nova Jerusalém é real, a glória do Senhor é real. Em nome do Senhor Jesus, não abra mão disso. Não abra mão disso por uma preguiça de vir na igreja, por outros programas paralelos, por um pecado que há tanto tempo lhe persegue, você não consegue vencer. Persevere, lute, porque junto com a tentação o Senhor deu o escape. Nunca sobreveio sobre nós tentação que não pudesse nos suportar, mas junto com ela nós temos o escape. Vocês acham que nós não somos tentados? Nós somos, e muito, todos os dias. Mas todos os dias, quando nós somos tentados, nós lembramos: eu sei que eu posso dizer não. Eu sei que eu posso dizer não, porque o Senhor já me deu um escape. Todas as vezes que você cai, Deus, Ele tem uma porta preparada do seu lado para você escapar. E nessa noite não importa quantas vezes você caiu, o que importou foi quantas vezes você quis se levantar. E é por causa disso que você está aqui nessa noite. E hoje o Senhor te levanta, Ele estende a mão para você, não para te apontar, mas Ele estende a mão para você, para te puxar, quem sabe, desse lamaçal de pecado, dessas trevas, e trazer você para a sua maravilhosa luz. Nessa noite, receba a força do Senhor. Receba a força do Senhor para suportar, para resistir. Receba a força do Senhor para passar por essa situação. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos, Senhor. Irmãos que tanto amamos e oramos por eles, Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez por eles, Deus, e pedimos, Senhor, vai de encontro à sua necessidade, Deus. Resolve esse problema, essa dificuldade que eles estão passando, Deus. Mas se ainda não for o tempo, Deus, reaviva a sua fé, a sua esperança e o seu amor. Que possam ser, Deus, como carvalhos de justiça. Que possam ser frutos de uma árvore celestial, onde a árvore é muito mais forte do que o vento. Que possam ser pessoas alicerçadas na rocha, porque ainda que caiam as chuvas, que transbordem os rios, e
que sopre o vento forte contra eles, eles permanecerão firmes, porque estão alicerçados no Senhor. Que sejam adoradores do Senhor, Deus, que sejam amantes da Tua palavra, Senhor, que não consigam ficar nenhum dia sem ler a Tua palavra, Senhor, porque Ele é o alimento, Deus, que nos dá força, Senhor, que alimenta o nosso espírito, Deus, que nos mantém de pé, Senhor, que possam ser achados como obreiros aprovados, Senhor, obreiros aprovados que não têm do que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade, Senhor. Deus, que em suas lamparinas nunca falte o azeite, Senhor. Que o Senhor se revele a todos, Senhor, a cada dia, Pai. Deus, que sejam firmes e constantes. Muitas vezes nós somos tão firmes em alguns momentos, Senhor, mas inconstantes porque dura pouco. Muitas vezes nós somos constantes, estamos sempre aqui, mas não rompemos, Senhor, porque não temos firmeza. Então nessa noite que sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque sabemos que no Senhor o nosso esforço, ele nunca é vão. Nunca desista do Senhor, nunca desista de servi-lo, nunca desista de congregar, envolva-se. Não falte os cultos, não falte a rede, não falte sua célula. Invista nela, entregue-se nela, viva o seu chamado, viva o seu chamado. Nessa noite, Senhor, se o Senhor dissesse para você, assim como Ele falou para Isaías no capítulo 6, a quem hei de enviar? A quem hei de enviar? Você estaria disposto nessa noite a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Querido, eu quero dizer para você que a caminhada com Jesus, ela não é fácil, ela é dura mesmo. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele falou que é como se nós estivéssemos todos os dias sendo jogados aos lobos, mas que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não deixe que nada roube o seu tempo com Deus, na obra de Deus. Não deixe que a faculdade, o trabalho, o casamento, os filhos, nada, porque não há nada que pode substituir Ele. Não há nada que você tente preencher que vai substituir Ele. E Ele sempre vai estar te esperando, de braços abertos para você. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto há tempo. Deixe o homem perverso os seus caminhos, e o homem maligno os seus pensamentos, e torne para o Senhor, porque Ele é poderoso, grandioso em perdoar. Nessa noite, torne-se para o Senhor, o seu Deus. Deixe tudo que te afasta dEle, deixe tudo que te separa dEle, deixe tudo que faz você ficar empacado nesse mesmo lugar com Ele, e passe a buscar Ele nessa noite na sua casa, como você nunca fez na sua vida. Senhor, nós oramos ao Senhor nessa noite, e como igreja, Deus, nós ligamos aqui na terra tudo que nós profetizamos nessa noite. Nós ligamos aqui na terra e pedimos que o Senhor ligue no céu, Deus, porque a Tua palavra diz que o que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. A Tua palavra diz que o que nós pedimos, nós vamos receber. E o que nós te pedimos nessa noite é que o Senhor guarde as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos dê para agora o que nós precisamos: fé, esperança e amor. E que nunca venhamos a nos desviar dos Teus caminhos, e que sejamos fortes, porque o Senhor é forte e o Senhor está conosco. E que possamos vencer o mundo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e o Senhor está em nós. E que possamos ser vigilantes, como a Tua palavra nos orienta. Nessa noite nós te pedimos isso, e nós já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é um Deus fiel. No nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos hoje e para todo o sempre. Amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus nessa noite, porque Ele merece.
Romanos 8 diz assim: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus está ao nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por Deus, ofereceu por todos nós. Se Ele deu o seu Filho, será que não nos dará todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo quem morreu, ou melhor, que foi ressuscitado, está à direita de Deus, e Ele pede em favor de nós. Então, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras, por causa de Ti, estamos em perigos de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que pode nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Para sempre seremos dele, para sempre estaremos com ele, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Perdoe pelo horário, está muito tarde. Nunca acabei um culto nessa hora, mas eu acho que valeu a pena para todos nós. Que Deus abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós, hoje e sempre. Seja abençoado, você e a sua família. Deus abençoe. Está encerrado o nosso culto.